Olha, hoje, terça-feira, dia 20 de maio, a equipe do Jornal do Meio-Dia, Danilo Evaristo, Luiz Lopes, que sou eu, nós estamos aqui na Câmara Municipal dos Vereadores da cidade de Jucurutu. Nós estamos aqui ao lado de Cadu Xavier. Cadu Xavier, que é secretário de Fazenda aqui do estado do Rio Grande do Norte, veio ao interior e a gente vai sabatinar ele agora aqui e vamos saber o motivo dessa vinda ao interior, Jucurutu, cidade de potencial. O senhor teve uma conversa ali com os vereadores há pouco tempo e se falou sobre educação, sobre saúde. Enfim, foram abordados ali vários temas. E Cadu, sua vinda aqui à cidade de Jucurutu, primeiro também perguntar se gostou do que viu aqui em Jucurutu. Primeiramente dizer que eu já estive aqui em Jucurutu algumas vezes, é uma cidade que tem uma importância aqui para a região e para todo o Rio Grande do Norte. Tem uma grande característica de uma cidade empreendedora, temos grandes indústrias aqui. Estive visitando essas indústrias, uma delas que vai agora entrar em atividade, que é a Suíno Jucurutu. A gente veio fazer essa visita no contexto da concessão do PROED, né, que é o Programa do Estímulo ao Desenvolvimento Industrial, e aproveitando para vir aqui à Câmara, a convite do presidente Alain. Conheço o Alain há mais de 20 anos, e ele me fez esse convite. Está aqui batendo um papo com os vereadores e com as vereadoras aqui de Jucurutu sobre as demandas da população da cidade. Então foi um dia bastante proveitoso, uma tarde e uma noite bastante proveitosa aqui em Jucurutu. Cadu, você hoje formado, tem uma competência aí no setor de produção, engenheiro, né, da produção. Cadu, se falou ali dentro ali no plenário ali, na Câmara, os vereadores abordaram vários temas juntos a você, e deles aí então a questão da estrada da Serra de João do Vale, a questão da estrada que liga a nova Barra de Santana até a Aroeira ali. Cadu, perguntando a você se você, com essa vinda mais próxima dos vereadores, ali se falou relativo à questão de que o vereador é o para-choque. Eu vi que você até ria, né? Porque é o primeiro a receber o impacto, né, da população quando vem as cobranças. Cadu, você já predispõe o seu nome a alguma candidatura? Eleições aí do governo presidencial vem em 2026. O que falar, Cadu? Primeiro, dizer dessa importância dos vereadores, né? Como foi dito pelo vereador, eles são um para-choque mesmo, faz aquele primeiro contato com a população. Então eles trouxeram aqui vários pleitos, a estrada da Serra do Vale, outros pleitos, a questão do anel viário também, questões de saúde, educação, temas que são demandas, na verdade, da população da cidade. O governo tem já conhecimento de vários desses pleitos. Essa questão da estrada da Serra do Vale é um pleito que a gente tem acompanhado, que a gente tem buscado formas de viabilizar, sabe da importância dessa estrada para quem vive na Serra, mas também para o turístico. A Serra tem um grande potencial turístico. Jucurutu, que agora com a vinda do presidente Lula e a inauguração da barragem de Oiticica, vai ter também esse potencial ainda maior, esse potencial turístico. Então, toda a tarde a gente teve discutindo sobre esses temas. Claro que o meu nome está colocado como pré-candidato ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores. A gente ouviu essas demandas nesse contexto também de uma discussão de uma possível candidatura. Então foi um momento muito enriquecedor de conversar com a população de Jucurutu. Quando você conversa com os vereadores, você está conversando com a população. Então esse momento foi muito importante nesse processo para que chegue ao governo do estado essas demandas que são demandas da população aqui da cidade. Cadu, Jucurutu tem um grande potencial, já foi dito por você, inclusive, e dizer que nós estamos aqui, né, próximos da barragem de Oiticica. Inclusive, a presidente Lula esteve aí, a governadora Fátima. Nós temos aqui em Jucurutu também grandes lideranças políticas, entre elas nós temos o deputado estadual Nelton Queiroz, que é um lutador por Jucurutu, que inclusive defende a questão, defendeu sempre a causa da barragem do Oiticica e defende também a questão da estrada que liga a Serra de João do Vale, que liga Nova Barra de Santana, Aroeira. Cadu, você ouvindo todos esses apelos aí, não só das pessoas, mas também dos vereadores aqui. Cadu, quais providências você irá tomar, já que você tem uma proximidade aí com a governadora Fátima? Algumas dessas demandas que foram colocadas aqui, que já foram levadas, inclusive também pelo deputado Nelton Queiroz, pelo prefeito Iogo, né, que tem uma proximidade muito grande à governadora. A gente tem uma relação institucional, administrativa muito forte com o município de Jucurutu. Várias questões estão sendo resolvidas, os convênios que estão sendo assinados para viabilizar, por exemplo, a creche que está sendo
que vai ser entregue pela Prefeitura através de um convênio com o governo do Estado. E essa demanda, principalmente da questão da estrada, a gente tem buscado alternativas para que esse projeto, esse sonho, né, foi usada essa palavra sonho ali várias vezes pelos vereadores e pelas vereadoras, que ela se materialize. Então, o governo está atento aos pleitos de Jucurutu. A gente tem conversado, dialogado muito com o prefeito Iogo, a governadora recebeu há poucos dias, eu participei dessa audiência. Então, são entregas que estão sendo realizadas. A principal delas de fato, a entrega da barragem de Oiticica. Era um sonho da região, não só aqui de Jucurutu. Eu estive na inauguração com o presidente Lula, com a governadora Fátima. Foi muito marcante para mim e para todos que estavam lá, a felicidade do povo com aquela entrega, porque a gente sabe, né? Inclusive foi levantada nessa reunião aqui hoje à tarde, a importância de ações do governo para as pessoas que vivem no campo, né, os pequenos agricultores, e a barragem de Oiticica se insere nesse contexto, e o governo está também tomando outras medidas que já foi anunciado pela governadora Fátima, por exemplo, para quem vive no campo, para quem é pequeno agricultor, que é esse programa de perfuração de poços, que vai se iniciar agora no mês de maio. A gente está vivendo um ano com muitas incertezas do ponto de vista climático, se desenha uma estiagem e o governo está tomando ações pontuais para que a gente tenha um plano de convivência com esse período de estiagem, e dentro desse programa tem esse programa de perfuração de poços que vai atender também aqui a região de Jucurutu, não só a cidade, como outros municípios aqui da região. Cadu, se fala de política agora nesse momento, claro, políticas públicas, que é importante demais, todos nós temos que viver, né, dentro da política, direto ou indiretamente, né, até por questões governamentais, que a gente sabe que as pessoas que estão ali em cargos, elas se propõem a cuidar do interesse das pessoas. Cadu, qual o panorama que você faz hoje da política no Rio Grande do Norte? Como é que você enxerga? Está indo bem? Qual o seu panorama? Qual a sua fala? Olha, o governo do estado, ele está indo para metade do seu 6º ano. É um primeiro mandato muito difícil. A governadora pegou o estado praticamente destruído, salários atrasados, empréstimos consignados atrasados, débitos com fornecedores. A gente conseguiu no primeiro mandato colocar tudo isso em dia. A gente finaliza o primeiro mandato com a reeleição da governadora no primeiro turno, uma vitória muito consistente. E agora, no segundo mandato, com o alinhamento com o presidente Lula, a gente tem entregas a realizar para a população. A gente iniciou esse segundo mandato com uma prioridade da governadora, que é um grande programa de recuperação de estradas. É um compromisso da governadora de recuperar mais de 2.000 quilômetros de estradas. Esse programa já está chegando ao final da sua primeira etapa. Aqui na região do Seridó, várias estradas foram recuperadas, né? E a gente agora inicia essa segunda parte do programa, que são mais de 600 quilômetros de estradas que vão ser recuperadas. Nós temos estradas também que estão sendo federalizadas. A BR-226 é um exemplo disso, que era uma estrada que era estadual e passou a ser federal, e houve com isso uma recuperação dela também. Então, esse programa de recuperação de estradas vai passar de 2.000 quilômetros. Nessa reunião que é um grande feito, né? A gente pode chamar a governadora Fátima da governadora das estradas, e não tá se cometendo aí nenhum absurdo, porque nenhum governo recuperou tantas estradas como a governadora está recuperando agora. A gente teve essa reunião agora à tarde, ouvindo aqui os pleitos da população de Jucurutu, e muito se falou em educação, em saúde, mas quase não se falou em segurança pública. E eu disse a eles que isso mostra indiretamente os avanços que nós temos nessa área, né? Nós temos aqui viaturas todas novas no policiamento de Jucurutu. Nós temos um efetivo muito maior no policiamento de Jucurutu. Isso retorna para a sociedade uma sensação de segurança. Então a segurança, ela sai daqueles pleitos principais da população, porque a gente só tem a demanda da segurança quando ela não está presente. Então, no final, fiz esse comentário: a não presença da segurança nas pautas dos vereadores é um reconhecimento indireto de que a segurança avançou muito no governo da professora Fátima. Nós temos entregas também na educação, estamos entregando 10 IERNs, né, que são os institutos educacionais.
que é uma forma estadualizada dos IFs, né, dos institutos federais, que temos 22 institutos desse no estado. Estamos melhorando as notas dos nossos alunos no Enem. Temos avanços muito significativos também na saúde pública. A governadora regionaliza a saúde pública. Hoje nós temos leito de UTI em Caicó, em Currais Novos, em Açu, em Pau dos Ferros. Antes isso não era uma realidade. Temos ainda, claro, muitos desafios na área da saúde pública, melhorar a fila de cirurgias eletivas, melhorar o acesso da população a exames de média e alta complexidade, mas se você comparar o que existe hoje, a estrutura que existe hoje com a que existia antes do governo da professora Fátima, você vai ver avanços na área da saúde que são muito significativos. Temos também muitos avanços na agricultura familiar, que a gente estava falando agora há pouco das pessoas, dos pequenos agricultores. Nós criamos um programa de aquisição pela rede pública de produtos oriundos da agricultura familiar, então isso traz a demanda para os pequenos agricultores. Temos também um ambiente de negócio completamente diferente, e Jucurutu é um excelente local para tratar desse tema de ambiente de negócio. A gente está saindo agora de uma visita que a gente fez hoje à tarde, o primeiro abate e processamento de carne suína do Rio Grande do Norte. Esse empreendimento que está sendo gestado aqui em Jucurutu, ele vai atender toda a cadeia, desde a produção, passando pelo abate ao processamento dessa carne suína. Isso é fruto de políticas públicas que deram resultado, como é o PROED, como é a questão do licenciamento ambiental do IDEMA. Muito se fala do IDEMA, mas a gente emite já, no governo da professora Fátima, por ano, o dobro de licenças que eram emitidas no governo anterior. Isso traz um ambiente de negócio. O que é ambiente de negócio? É geração de emprego. A pessoa que estava buscando emprego agora, ela consegue ter acesso a empregos porque o governo criou políticas públicas que permitem investimentos, empreendimentos como esse que eu estou citando aqui, e se estabelecer aqui. O PROED é fundamental para isso, porque o PROED dá um incentivo maior para empresas que se estabelecem no interior do estado. Então isso é fruto de política pública que gera, junto com o empreendedorismo do empreendedor aqui de Jucurutu e da população de Jucurutu. Jucurutu tem grandes indústrias, né, é marcada por isso. A marca Jucurutu, ela está nacionalizada através de empresas que estão investindo aqui. Nós temos queijo, nós temos as massas, vamos ter agora também a carne suína. Isso é fruto do espírito empreendedor da população da cidade, mas de políticas públicas que permitem com que essas iniciativas tenham sucesso. Então, Cadu, respondendo, você acha que o caminho é esse? Nós estamos no caminho certo, é claro que temos muito a evoluir ainda. É essa a discussão que eu quero fazer no ano que vem, quando o processo eleitoral se iniciar de fato, com a confirmação do meu nome como candidato a governador do estado durante as convenções no mês de junho do ano que vem, para a gente fazer esse debate de cabeça erguida, que o Rio Grande do Norte avançou muito e que tem muito a avançar ainda nesse caminho de governos populares, como estados vizinhos aqui seguiram esse caminho, como a Bahia, o Piauí, o Ceará, e que a gente vai seguir nesse caminho, se Deus quiser, na hora certa, fazendo o debate com a população do que a gente avançou e do que ainda tem a avançar nesse processo. Cadu pretende fazer esse trabalho em todas as cidades, ou quase todas, já que a gente sabe que o estado é um estado que realmente é grande, né? São vários municípios. Você pretende caminhar nesses municípios, fazendo o que você fez hoje aqui em Jucurutu? E para que a gente encerre essa entrevista também, eu gostaria de saber de você sobre a Emater. Como é que está a Emater? Você pretende revitalizar, enfim? Primeiro que sempre que for possível, como foi hoje aqui, casar uma agenda administrativa, institucional com a agenda política, a gente vai fazer sem problema nenhum. É uma intenção nossa fazer esse debate com a classe política do estado. Hoje a gente está dialogando aqui com vereadores, que é a base da classe política, aqueles que têm mais acesso à população, que escutam mais a população. Então é uma intenção nossa, sim. E também, quanto à Emater, a gente tem conhecimento do pleito, né, da necessidade da retomada, do apoio, né, da extensão para que o pequeno agricultor, a pequena agricultora seja apoiado pelo Estado. Isso é mais uma parte do legado negativo que nós recebemos, um Estado desestruturado do ponto de vista administrativo também. Então a gente reforçar a Emater, reforçar o apoio do Estado ao pequeno e à pequena agricultura.
Quanto ao recado final, dizer que foi um prazer passar essa tarde, essa noite aqui em Jucurutuba, seguindo nessa agenda institucional e também política, para ouvir os vereadores da cidade, ouvir a população da cidade, para que a gente siga no rumo certo do governo do Estado, trabalhando para quem mais precisa do Estado, que é o povo que vive no nosso Rio Grande do Norte. Cadu, eu quero agradecer por esse bate-papo, essa entrevista muito proveitosa e dizer a você que está aí ouvindo o Jornal do Meio-Dia, você que está ouvindo aí o Jornal do Meio-Dia, que é apresentado de segunda a sexta-feira nas ondas da 104,9 Rádio Cidade, por Danilo Evaristo e Luiz Lopes, eu só tenho a agradecer pela sua gentileza de nos atender. Eu que agradeço pelo espaço e estou sempre à disposição. Obrigado.